então foi rejeitado, voltou lá para sua cidade natal. Depois Barnabé buscou ele, inseriu ele no meio dos apóstolos, até que depois ele parte para Antioquia, fica servindo a Deus em Antioquia. E em Antioquia o Espírito Santo de Deus separa ele e outros para a obra, para as missões. E dali para frente Paulo tem um ministério muito extraordinário, que é o ministério Deus missionário. deu uma grande estratégia para ele poder pregar para o pessoal, né? Exatamente. Estratégias extraordinárias, porque Paulo ele tanto interage com os judeus, então ele, quando parte para as cidades, ele primeiro faz conexão com os judeus, que conhecem a lei de Moisés. Então você tem ali uma base para você argumentar, para você evangelizar, para você falar. Mas Paulo, depois de um período brigando, né, disputando com os judeus, Paulo parte para os gentios diretamente. Uma estratégia, Paulo faz missões transcultural. Ele adentra o mundo dos gentios, quando ele fala com os gregos no Areópago, quando ele fala para outros bárbaros, outros gentios, na área de Malta, por exemplo, tá certo? Em outros lugares onde ele abordou, ele vai trazer uma pregação acerca de Deus de uma forma universal. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que dá o sol, o Deus que dá a chuva, o Deus que dá o mantimento, interagindo com pessoas que não sabem o que é o Deus de Israel, não sabem o que é Abraão, não sabem o que é Davi, não sabem o que é o Messias, não sabem nada acerca disso, que conhecem seus deuses estranhos, né, os seus panteões de Deus, do politeísmo. E Paulo interage com essas pessoas e traz elas para Jesus. O Paulo ele poderia ser assim, fosse um, porque se você for ver também no Velho Testamento, Moisés foi um também que sofreu, porque assim, foi um. Desde o nascimento dele, pode-se falar isso, né? Sim, Passa verdade. um momento de glória na casa de Faraó, mas Depois vai para aqueles 40 anos no deserto, pastorear os rebanhos de Jetro. Aí os últimos 40 anos são todo aquele processo de libertação. Então é um personagem como Paulo do Novo, Moisés do Antigo é um personagem. Eu só não coloco assim, Moisés do Antigo, eu coloco do lado de Jesus no Novo, novo, né? Devido serem, então Jesus está acima de Moisés porque ele é o Deus de Moisés, né? Mas em nível de importância, Moisés de fato é um personagem importante do Antigo Testamento. Os Mandamentos, né? O Pentateuco, né? A Torá. E Jesus Cristo no Novo, Jesus Cristo não escreveu, mas tudo aquilo que ele falou e tudo aquilo que ele fez são referencial para que os demais escrevam. Tirando essa questão, Paulo no Novo Testamento, né? Aí Paulo comparando com Moisés, com certeza, personagens que sofreram, que tiveram uma grande missão a realizar, realmente é extraordinário. Ó, aqui na página 6 diz, ó, diferentemente do tempo bíblico, teólogos sistemáticos enxergam nos evangelhos a grande obra salvadora de Deus em Jesus Cristo. Porém, reconhecendo a importância dos textos paulinos na construção da doutrina da salvação, visto que Paulo, além de ter escrito um terço do Novo Testamento, fez do evento Cristo a chave de uma leitura escatológica, quer dizer, em Jesus Cristo inaugura-se a era escatológica, e os seres humanos precisavam saber disso o quanto antes. Gálatas 4, 4 ao 7. A missão de anunciar essa tão grande salvação, Hebreus 2, 3, foi-nos transferida. Contudo, precisamos antes investigar os processos da salvação eterna. É sobre esse grande anúncio que, em síntese, iremos investigar nesse material. Então, está abrangendo aqui sobre o que o material vai investigar e a importância daquilo que ele está investigando. Então, ele fala que, primeiro, para Paulo construir todo esse entendimento acerca de salvação, é porque ele recebeu de Cristo, porque não tinha evangelho escrito na época dele. Quando ele vem aqui para a página 7, ele fala, olha, os teólogos sistemáticos de hoje, o que eles têm? Todo o conteúdo bíblico, Paulo e evangelhos, tá? Então ele tem todo o conteúdo bíblico. E aí ele fala acerca de Paulo, né, nesse processo de construção da doutrina da salvação, e ele fala acerca desse Jesus, tá certo? Essa construção acerca de Jesus e do processo de salvação de Jesus e um desdobramento escatológico. E aí ele fala que Jesus Cristo inaugura o tempo escatológico. Quando a gente olha para esse desdobramento que ele quer esclarecer aqui, a gente vê que a soteriologia agora ela adentra pela escatologia, no sentido de que
A salvação, ela tem um cumprimento escatológico, né? Ela tem uma realização no presente. Ela abrange também uma abordagem para o passado, né? No sentido de Deus ter planejado a salvação antes do começo dos tempos. Você vai ver isso aqui, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então você tem a chamada presciência divina, tá certo? A presciência, que é um braço da onisciência. A onisciência, Deus sabe todas as coisas. Na presciência, você tem a situação na qual Deus sabe das coisas de antemão. Deus sabe das coisas antes que elas aconteçam. Então, se Deus sabe das coisas antes que elas aconteçam, uma coisa é você dizer que Deus determina que as coisas aconteçam. Deus determina algumas coisas. Deus, de fato, ele tem essa autoridade, esse poder para determinar muitas coisas. Mas nem tudo que acontece é especificamente uma determinação divina. Porque Deus é santo e Deus não determina a pecaminosidade, Deus não determina o crime, Deus não determina a deturpação da santidade, tá certo? Assim como o que existe é o ferro, a ferrugem é a deterioração do ferro. Então você tem a situação na qual Deus, no seu plano perfeito, determina aquilo que é perfeito, mas a distorção daquilo que é perfeito é a imperfeição, é a pecaminosidade, tá? Então Deus determina, sim, Deus determina muitas coisas, só que muitas das coisas não são necessariamente um decreto divino, mas são uma presciência divina. Deus prevê, Deus antevê, Deus tem a presciência sobre todas as coisas. Como Deus tem a presciência, a partir de sua presciência, ele tem o seu planejamento. Então Deus planejou o processo salvífico de antemão. Por isso que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo existir, Jesus já sabia tudo que ele ia fazer, de que haveria uma queda, que haveria necessidade de resgate, de que haveria um plano de salvação, de que ele realizaria esse plano de salvação. Tudo isso está dentro da presciência divina, tá? Então você tem abrangência para o passado, na época em que Deus anteveu tudo e planejou tudo. E você tem uma situação presente na qual a salvação está disponível e ao homem cabe crer em Jesus como Salvador e ser salvo, né? Ter a imputação das suas obras, a justificação de Cristo Jesus e ser salvo na pessoa bendita dele, ser transformado, regenerado, feito em nova criatura. Mas isso terá um desdobramento para o futuro. Aí você, em soteriologia, você fala de glorificação. E aí essa glorificação já entra pelo tempo escatológico. Porque quando que essa glorificação vai acontecer? Você tem, a partir da interpretação de uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, você tem a situação do arrebatamento, tá? O arrebatamento, ele encerra esse período, ele encerra esse tempo na qual aqueles que são salvos na pessoa bendita de Cristo aguardam pela glorificação, aguardam pela transformação. Então o arrebatamento da igreja inicia esse processo, desencadeia esse processo. Então quando Jesus, tá certo? O tempo em que ele determinou, o tempo em que ele conhece Jesus Cristo, ele dá esse brado. Então Paulo descreve o som da trombeta, a voz do arcanjo, né, a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, todos seremos glorificados, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Você tem então um processo que está no tempo escatológico, que está no futuro. Que futuro? Que dia? Não sabemos, só Deus sabe. Nós perseveramos crendo, tá certo? E nos mantendo fiéis, para que quando acontecer, mesmo que nós estejamos vivos ou não, estejamos prontos. Aquele que morre, morre no Senhor, parte para a eternidade, mas creu na pessoa bendita de Jesus Cristo para ser Salvador, e se manteve fiel, e partiu para a eternidade, está aguardando pelo grande momento. E aquele que estiver vivo naquele momento, ambos participarão desse processo, e esse processo é a glorificação, e com a glorificação recebe-se um corpo glorioso. Com esse corpo glorioso você adentra as mansões celestiais. Isso é escatológico, isso está no futuro, e num futuro não determinado. Então você tem parte da soteriologia que entra na escatologia, que entra na matéria da escatologia, nesse sentido que ele está discutindo aqui, certo? Deixa eu só conferindo aqui, beleza, daqui a pouquinho já encerra. Olha só, Ordo Salutis,
né? Salutis, não sei muito bem como é que é o latim aqui, ou ordem da salvação. O escopo, né? O escopo aqui, o objetivo, o sentido. O escopo da soteriologia pode ser apresentado num esquema cronológico, tá? Essa ordem lógica está de acordo com os elementos que compõem o processo da salvação, desde o plano presciente, que eu coloquei, ó, presciente de Deus, até afetar o homem, o tornando salvo em Cristo, chamado Ordo Salutis. Ordo Salutis provém da expressão alemã, aí vai, ó, Reissaneitsum, ou da holandesa, Reisweg. Claro que eu não sei se estou falando corretamente aqui, né? Mas foi aplicado comumente na linguagem teológica em sua forma latina, Ordo Salutis. Isso significa ordem da salvação. Isso porque busca descrever uma ordem lógica na qual ocorreu o processo da salvação. Quando o latim era a língua do discurso teológico, então a língua oficial, né, onde se praticava teologia, não só teologia, a ciência de modo geral eram praticadas em latim. Esse termo queria dizer ordem da salvação. Debruçar sobre as partes, entre aspas, né, na ordem da salvação, é necessário para fazer justiça à amplitude da salvação oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo. Essa estrutura não é nova. Nos desdobramentos soteriológicos, mas depois de 1954 vem aparecendo com mais frequência nos tomos de sistemática. Todos os aspectos apresentam uma conexão com a vida de Cristo, pois a salvação está nele. São 11 acontecimentos que, subdivididos em 4 cadeias, mostram-nos a doutrina da salvação completa. E são sobre essas 4 cadeias que o presente texto se ocupa. Aí vai, ó. Primeiro, salvação anterior à fé do homem, eleição e chamado. Então, o primeiro aspecto que a gente vai estudar no capítulo 1 aqui da apostila, eleição, conforme a presciência divina, e em relação a um grupo. Deus não elege indivíduos à salvação, Deus elege grupo, o grupo daqueles que são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, que integram seu corpo. Então, se você crê em Cristo Jesus para a salvação e está integrado ao corpo de Cristo, que é a igreja, você é salvo. A igreja é salva, o grupo é salvo, tá certo? É nessa situação que ocorre a eleição. Deus elegeu um grupo para a salvação. Esse grupo chama-se Igreja de Cristo. E quem faz parte da igreja é aquele que está integrado em Cristo, no corpo de Cristo, tá certo? Então você tem aqueles que participam do grupo dos salvos. E chamado. Então, a eleição e o chamado. A eleição, presciência de Deus. Deus previu a necessidade e previu também aqueles que creriam. Chamado, a obra de Deus no homem. Então, você tem a ação de Deus para com o homem e a obra de Deus no homem. Então, esse chamado para a salvação. Essa interação do Espírito Santo de Deus com o ser humano caído. Esse ato da presciência, já falei, da graça preveniente, esse ato da graça preveniente de Deus para o homem caído ainda em pecado. 2. A salvação e a reação do homem. Primeiro, a salvação anterior ao homem. 2. A salvação e a reação do homem. Então você tem a fé, que eu já falei, né? Que a fé não envolve obras. Essa questão da fé, por exemplo, você tem a situação de alguns exemplos, né? Um mendigo que está faminto e uma pessoa percebe a sua necessidade, compra uma marmita e oferece a ele. Ele pode aceitar aquela marmita, né, e comer, saciar sua fome, ou pode rejeitar aquela marmita. Aceitar aquela marmita e comer não é um ato, não é uma obra que ele tenha realizado, mas é uma ação de aceitação. A obra quem realizou é quem comprou e lhe ofereceu aquela marmita, tá certo? Uma pessoa se afogando, alguém disponibiliza uma boia com uma corda, ela joga aquela boia. E a pessoa que está se afogando, ou prestes a se afogar, ela pode se agarrar àquela boia ou pode rejeitar aquela boia e se afogar. Então, se ela se agarra àquela boia, a sua ação não é uma obra salvífica, ela apenas
cooperou com a obra que foi realizada por aquele que jogou a boia, mas a obra é de quem lançou aquela boia. Esse realizou a obra. Assim é que é encarada a questão da fé dentro de uma perspectiva sinergista, tá? O que é o sinergismo e o monergismo? O monergismo é mono, né, único. É a perspectiva que diz que toda ação no processo da salvação é somente de Deus. Tá? Alguém pode olhar e dizer: nossa, que coisa extraordinária, toda ação é de Deus. Legal, fica muito bonito, né? Deus é que faz tudo, Deus é um ato totalmente da soberania divina. Alguém pensa que isso é uma forma de engrandecer mais ainda a Deus, mas na verdade isso é algo que não está de acordo com aquilo que a gente vê nas Sagradas Escrituras acerca de um Deus misericordioso, acerca de um Deus bondoso, acerca de um Deus justo. Por quê? Se a salvação fosse somente monergisticamente observada, tudo bem, Deus é responsável pelo pouco número de eleitos? Sim, Ele é responsável. Por quê? Dentro de uma visão monergista, a graça é irresistível, tá? O que é graça irresistível? Aquele que Deus decretou que seria salvo desde a eternidade, vai ser salvo em ponto final. Então você tem a graça irresistível, a perseverança dos santos, que a essa perseverança se diz: aquele que foi salvo é salvo para sempre. E quando você coloca essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, você tira a responsabilidade do homem de cooperar com o processo de santificação. Porque ele diz: se eu fui salvo pela graça irresistível, ou seja, independentemente se eu quisesse ou não, eu seria salvo, porque foi decretado de antemão, tá? Em relação a indivíduos, inclusive. Esse indivíduo decretou-se na eternidade que seria salvo, o outro não. Esse sim, o outro não. Pronto, então você diz: Deus na eternidade, a partir de um ato soberano, decretou que estes seriam salvos e estes seriam condenados, antes mesmo de houverem pecado ou feito qualquer coisa boa ou ruim. É um ato da soberania de Deus, é uma visão monergista, tá? Tudo bem, Deus é responsável por aquele que salva, sim, mas Deus também é responsável por todos os demais que vão se perder, mesmo que eles tenham pecado ou não pecado, antes de ele ter feito qualquer coisa. Deus na eternidade já havia determinado que as pessoas vão passar a eternidade no inferno, antes mesmo delas existirem. Então, a visão monergista acerca da salvação é uma visão distorcida do Deus bíblico. Então, o Deus bíblico, o Deus que nós conhecemos a partir da Sagrada Escritura, você pode procurar, pode revirar a Bíblia de uma ponta a outra. Você não encontra um texto falando que Deus predestinou pessoas para o inferno. Não encontra. Todo ato de predestinação de Deus está vinculado à sua presciência, e ele é sempre direcionado à salvação. Inclusive, Deus é manifesto que Deus tem o desejo que todos se salvem. Deus tem o desejo que todos se salvem. Cumpre-se? Não se cumpre. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, concedeu ao homem liberdade. Quando Deus concede ao homem liberdade, o que significa ter liberdade? Significa poder dizer sim ou não. Então você pode dizer sim ou não para a salvação. Se não houver a possibilidade de você dizer sim ou não, não há liberdade. Se não há liberdade, toda a responsabilidade é de Deus, ou seja, monergista. Se toda a responsabilidade é de Deus, Deus é responsável pelo bem, mas também Deus é responsável por toda a desgraça. Então, o crime do criminoso é responsabilidade de Deus, os estupros são responsabilidade de Deus, tudo que existe é responsabilidade de Deus, Deus decretou tudo. Essa é uma visão monergista, tá? Uma visão sinergista. O que ela diz? Deus é responsável por muitas coisas, sim, principalmente por aquilo que é perfeito, a partir do seu plano perfeito. Então, a vontade perfeita e soberana de Deus se cumpre, independentemente do que o homem faça. Deus vai cumprir a sua soberana vontade, ok? Só que existe uma interação. Deus, na sua soberania, ele concedeu ao ser humano poder volitivo, ou seja, vontade livre. Quando Deus deu ao homem vontade livre, há a possibilidade de negação à vontade perfeita de Deus. Então o homem tem a possibilidade de rejeitar a Deus. O homem tem a possibilidade de agir contra Deus. O homem tem a possibilidade de agir pecaminosamente. E esta pecaminosidade recai sobre ele, porque foi um ato de sua liberdade, de sua livre escolha.
Deus deu liberdade ao homem, mas Deus não perdeu o controle. Como que isso é possível? Porque Deus é presciente. Sendo Deus presciente, Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer antes que elas aconteçam. Então, aquilo que aconteceu, feito pelo homem dentro da sua pecaminosidade, é responsabilidade do homem, que mal utilizou a sua liberdade, mas não é desconhecido da parte de Deus. Deus conhece que esse homem que recebeu a liberdade vai cair em pecado. E o que ele fez preventivamente? Já elegeu a Jesus como o seu Salvador. O Cordeiro de Deus, antes do mundo, já sabia acerca de todo o processo de queda e já se disponibilizara para um processo salvífico. Essa é a questão de monergismo e sinergismo, tá certo? E por isso que a fé, o ato de fé salvífica, não é uma obra humana. Ela é uma resposta humana à obra divina. É uma resposta positiva. A resposta negativa é rejeitar a Jesus e permanecer condenado. Arrependimento, que a gente vai falar melhor, então são nesse período a salvação e a reação do homem. Fé, arrependimento, conversão, tá? Justificação, que é um ato de Deus pelo homem, que Jesus Cristo realizou na cruz. Regeneração, obra de Deus no homem. Então existem obras de Deus pelo homem, em favor do homem, e existem obras de Deus no homem, na natureza do homem, trazendo mudança, alteração dessa natureza, que é a regeneração. A adoção, a ação de Deus pelo homem. O homem é trazido para dentro da família de Deus, é recebido como filhos e filhas amadas de Deus, em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. A salvação posterior à fé. Então você tem tempo passado, presente, né? E você vai também para o futuro. A ação posterior à fé, ainda uma ação continuada, né? Santificação, como eu falei, né? Progressiva, e a perseverança, que é você permanecer nesse âmbito salvífico, você permanecer, você resistir às tentações, resistir ao pecado e permanecer em comunhão com Deus. E a salvação posterior à vida terrena do homem, que é a glorificação, onde a gente já entra por um período escatológico, já é um braço da soteriologia que adentra pelo estudo escatológico, tá? Um esboço da ordem salutis, ou salutis, nos facilita, mas também exige uma explicação. Alguns acontecimentos são ações de Deus pelo homem, enquanto que outros são obras de Deus no homem. Então, obra de Deus pelo homem, ou seja, Jesus realizou aquela obra nele, tá? O seu próprio corpo que ele entregou na cruz do Calvário, os méritos dele, o fato dele não ser pecador, mas mesmo assim entregar sua alma, render seu espírito na cruz do Calvário, o sangue dele que ele derramou na cruz do Calvário, e que o seu sangue, sendo apresentado diante de Deus, ele purifica de todo pecado. Então ele comprou diante de Deus, né? Ele pagou diante de Deus a dívida, ok? Então temos uma ação de Deus pelo homem, tá certo? Que pode ser recebida pelo homem, pode ser aplicada ao homem, desde que ele creia, desde que ele seja atingido pelo âmbito da graça. Uma ação de Deus pelo homem. Mas também existe a ação de Deus no homem, dentro dele, na sua natureza, mudando, alterando, mudando sua forma de pensar, mudando sua forma de agir, mudando sua natureza interna, tá certo? Trazendo um controle, trazendo uma alteração dessa forma de agir, de se comportar. Então são ações de Deus no homem, dentro do homem. E embora certos aspectos sejam ações do homem, nenhum é obra do homem. Muito bem, então algumas situações são ações do homem. Como eu falei, o mendigo recebe a marmita, foi uma ação do mendigo, ele estendeu a mão e recebeu a marmita, mas aquilo não constitui obra do mendigo para sanar a sua fome. A obra foi realizada por quem entregou a marmita, por quem comprou a marmita, por quem cozinhou a comida e por quem disponibilizou para ele, mas ele necessita tomar uma ação. Qual é essa ação? Receber aquele alimento, consumir aquele alimento. É uma ação, mas não uma obra. A obra foi realizada por aquele que lhe entregou. E embora certos aspectos sejam ações do homem, nenhuma é obra do homem. Obras são meritórias, e aí você tem as obras de Cristo. Elas requerem salário. Ações humanas não são meritórias, como dizem abaixo as palavras do teólogo pentecostal brasileiro Walter Brunelli. Recomendo essa teologia, chama-se
Teologia para Pentecostais. É uma obra de 4 volumes. É extraordinária. A salvação, por sua vez, é uma ação divina. Efésios 2:8. Demandando uma cooperação humana, uma resposta positiva humana. Ok? Por isso é sinergista, como eu falei, ó. Monergismo e sinergismo. Sinergismo, uma ação que requer uma reação humana, uma cooperação humana com uma ação divina, em que estão presentes 2 ações conjuntas, a divina e a humana. A justificação, ato divino. Nós não podemos nos justificar diante de Deus, é Deus que nos justifica através dos méritos de Cristo. A regeneração, ato divino. E a santificação, ato divino sequenciado pelo esforço humano. Ato divino porque Jesus nos santifica para nos colocar diante de Deus. Seu sangue nos purifica de todo pecado. Mas na continuidade, você vai ter que vencer aqueles obstáculos. Paulo diz: não empresteis vossos membros com veículo de pecado, andeis conforme a lei do Espírito, não cumpreis a vontade da carne. João fala: segue da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então você tem uma progressiva, uma continuada ação de rejeição à sua natureza pecaminosa, sujeição a Deus. Por isso que Paulo fala: apresenteis, tá certo? Vos apresenteis a Cristo como escravos para a salvação. Ou você é escravo de Cristo para a salvação, ou você é escravo do pecado para a morte. É coisa que muitas pessoas não sabem, que não é ensinado para elas. Assim, é imprescindível que a gente estude isso aqui, que a gente absorva isso aqui e que a gente comunique isso na pregação. As pessoas se esquecem de que elas aceitaram Jesus não é para sentir uma coisa boa só, não é porque Jesus é super legal, não é porque Jesus vai fazer você prosperar. Tudo isso é muito pouco, tudo isso é muito ralo. Elas, quando aceitam Jesus, elas têm que ter a noção de que elas, a partir de agora, estão se apresentando a Cristo como o Senhor delas, como escravos dele, escravo de Cristo para a salvação, se submeter a Ele, a obedecer a Ele. Jesus disse: se quereis ser meus amigos, você tem que fazer o que eu mando. Então essa é a nossa condição. Não existe total liberdade para fazer qualquer coisa. Ninguém tem isso. Isso não existe em lugar nenhum. Se você não é escravo de Cristo para a salvação, automaticamente você é escravo do pecado para a morte. Por quê? Você rejeita a Cristo, o Espírito Santo de Deus não está em você, você não anda conforme a lei do Espírito, não cumpre a vontade de Deus, não tem nenhuma ligação com Deus. Então a sua natureza pecaminosa te leva a um ato cada vez mais ofensivo a Deus, agressivo em relação à vontade de Deus, mergulhando sempre nesse pecado. E o salário do pecado é a morte. E aí, tanto a humanidade caída em pecado receberá como recompensa a morte, tanto a morte física quanto a pior delas, que é a morte espiritual, chamada segunda morte. E juntamente com o diabo e seus anjos padecerão no inferno, que é outra visão mitológica, que vai ficar o diabo com um tridente lá enfiando nas costas das pessoas, chicoteando as pessoas. Ledo engano. Jesus Cristo descreve o inferno da seguinte maneira: lá o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, e há choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Então, essa descrição do inferno, do Guiena, que é dada por Cristo, é em relação a todos que participarão da realidade do inferno: o diabo, seus anjos e a humanidade caída. Porque o inferno não foi feito para os homens. Tanto que você vê, não existe texto bíblico de predestinação de homens para a condenação, somente para a salvação. Mas o que acontece? O diabo foi feito para o diabo, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que não aceitam Jesus como Salvador e não estão dentro desse âmbito de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, que morrem em desobediência a Deus. Aí padecerão juntamente com eles. Eles padecerão, e essa humanidade caída, juntamente com eles, padecerá. Essa que é a situação, essa que é a realidade desse ambiente do inferno. Está falando aí sobre prosperidade. Eu sei que deve ser muito bom você ter um bom carro, uma boa casa, ótimo. Dinheiro. Pois é, ótimo. Mas eu falo com você, isso não quer influenciar em nada sobre a situação. Não pode.
Então não pode, não deve, e as pessoas devem ser ensinadas a priorizar o que é mais importante: salvação. A salvação tem que sempre estar acima, né? No Que a hora que a sentido... gente ouve aí por algumas pessoas, parece que é mais importante você prosperar na vida material, infelizmente, do que na vida espiritual. E alguns usam a E prosperidade... parece que é maldito aquele que não prospera, né? Exatamente. E alguns usam a prosperidade como marca de que você é aprovado por Deus. E isso é um engano terrível, porque você tem, por exemplo, o rico que Jesus Cristo conta naquela parábola, ele estava numa visão totalmente distorcida em relação a Deus. Disse: direi a minha alma, come, bebe e folga, porque o que tens é para muitos dias. Porque ele destruiu aqueles celeiros e construiu outros e encheu da sua produção, né? Então ele disse à sua alma: come, bebe e folga, porque o que tens é para muitos dias. E a voz diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens, para quem será? Então você tem a situação na qual o cara era rico, o cara tinha abastança, tinha garantia financeira, mas isso não garante a sua vida espiritual, isso não garante a sua comunhão com Deus. Não é que tem que ser pobre para servir a Deus, mas é que aonde estiver o seu coração, aonde estiver a sua riqueza, ali estará o seu coração, né? Então, onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, se o coração está na riqueza, pronto, era o seu Deus. E Jesus disse: ou você serve a Deus ou a Mamon. Você pode ter riqueza? Sim. Deus pode te abençoar, te enriquecer? Com certeza, mas seu coração não pode estar nisso. Seu coração tem que estar em Cristo. Tanto que se você ganhar ou se perder, você tem que permanecer fiel. Como Jó. Jó, o coração dele estava em Deus. Deus o deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Acabou. Esse é o exemplo do cara que pode ser rico, podre de rico, mas ter o seu coração em Deus, não nas riquezas. Aí tem um cara que de fato sabe lidar bem com essa situação. Então, a salvação posterior, santificação e perseverança. A salvação posterior à vida terrena do homem, glorificação, que é que vai ser estudado também. Um esboço, assim, eu já li aqui, nos facilita também, conforme em volta de Brunelli, né, que eu estava lendo, já fiz a leitura também da citação. Veja, o que se segue daqui por diante é um arranjo da Ordo Salutis, a fim de construir com o máximo de sistematicidade a soteriologia bíblica, ok? Ao todo são 4 partes. Cada parte será analisada com alguns subtópicos, até chegarmos, por fim, à completude da obra da salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então você tem aqui toda a estrutura, conforme ele analisou aqui na introdução, toda a estrutura e por que foi estruturado dessa maneira. A partir do capítulo 1 você vai começar a estudar a salvação anterior à fé do homem, tá certo? Como é que isso vai ser desenvolvido, toda a abordagem em relação a isso, doxologia, eleição, tudo, até chegar salvação. Deixa eu só chegar aqui, ok? Aqui algumas questões. Salvação e a reação do homem, capítulo 2. Então você vai estudar agora fé, arrependimento e tudo mais. Então essa será a estrutura do nosso curso de soteriologia, tá certo? Então a introdução aqui para a gente entender como é estudar essa apostila, como ela foi estruturada, né, essa matéria, e como que a gente vai então passar por cada um desses pontos aqui. Então eu encerro minha aula e aí eu vou fazer algumas gravações, tá, em cima do capítulo 1, e no próximo encontro a gente já vai começar a estudar o capítulo 2. Eu vou gravar e vou fazer uma revisão do capítulo 1 quando a gente se encontrar de novo, e depois dessa revisão já parte para o capítulo 2, certo? A gente já vai partir posteriormente para o capítulo 2.